Olá, que a bênção de Deus em Jesus Cristo esteja sobre todos nós nesse dia. Sou o pastor Abraão Demétrios, pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil, e nesse dia estarei compartilhando com você a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo, conforme nos é apresentado no livro de Ruth. Ruth, no capítulo 1, que nos diz assim a palavra do Senhor. Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe, com sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma Orfa, e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Amém. Aqui nós estamos diante de um livro que o seu contexto se dá no período em que julgavam os juízes na história de Israel. Um momento bastante conturbado, um momento de grandes oscilações espirituais, um momento também em que houve muito derramamento de sangue, houve muitas batalhas travadas. E aqui, neste momento, é também um momento em que a fome assola a nação. É um momento em que falta pão na casa do pão, pois é isso que significa Belém. Belém é a casa do pão. E na casa do pão faltou pão. Estavam passando por fome, uma crise alimentar. E nesse contexto, decisões vão ser tomadas. E é importante nós nos lembrarmos daquilo que acontece no contexto histórico em que está inserido esse livro, que é um momento em que cada um fazia aquilo que era certo aos seus próprios olhos. Cada um tomava decisões de acordo com as próprias reflexões de modo particular, sem levar em consideração de modo especial os princípios revelados por Deus em sua palavra. Cada um fazia aquilo que era certo aos seus próprios olhos, e aí as consequências disso são consequências gravíssimas. E é isso que nós vamos observar aqui. Nós fizemos a leitura do texto e nós vimos que as consequências da decisão que Elimeleque toma, Elimeleque, que era um homem de posses, um homem rico, um homem que poderia ter passado e resistido por mais tempo ali em Belém, mesmo diante da crise, ele toma a decisão de ir para Moabe, um lugar onde não tem adoração a Deus, um lugar onde o povo do Senhor não está, um lugar onde ele estaria desamparado espiritualmente. Mas ele decide ir para lá tendo em vista o aspecto financeiro, o aspecto dos seus recursos materiais. Ele tem os aspectos financeiros como sendo aquilo que é mais importante em sua vida. E ele leva a sua família, leva a sua esposa, leva os seus 2 filhos. E lá o que é que acontece? Ele morre. Depois que ele morre, os seus filhos se casam com mulheres moabitas, mulheres que não faziam parte do povo do Senhor e um povo que estava debaixo da maldição de Deus. E as consequências são gravíssimas, ao ponto de que também Malom e Quilion, eles terminam morrendo na terra de Moabe, e Noemi fica desamparada junto com as suas noras. Então, consequências gravíssimas, consequências terríveis, consequências desastrosas por tomar decisões sem levar em consideração os aspectos mais importantes da vida, que é a nossa espiritualidade, que é o nosso compromisso com Deus, que é a nossa identidade com o Senhor, que é nós estarmos cuidando dos aspectos espirituais da nossa vida. As consequências são gravíssimas quando nós não priorizamos aquilo que é, de fato, prioridade na nossa vida, aquilo que, de fato, é importante. E como está escrito, o pecado gera a morte. E foi exatamente isso que aconteceu aqui.
O pecado gerou a morte, o pecado gerou consequências gravíssimas. E esse texto nos serve de advertência. Todos nós precisamos tomar decisões em nossas vidas, em todo tempo, sejam em momentos de crise e de dificuldade ou mesmo em momentos bons da nossa vida. E nós precisamos sempre, em todo tempo, priorizar aquilo que é, de fato, prioridade em nossa vida. Deus deve estar em primeiro lugar. Os aspectos espirituais, no cuidado com a nossa família e no cuidado conosco, deve estar em primeiro lugar. Devemos sempre levar em consideração a espiritualidade em nossa vida. É mais importante do que os aspectos financeiros, é mais importante do que os recursos financeiros, é mais importante do que a prosperidade financeira neste mundo. O que é prioridade em nossa vida são os aspectos espirituais. É estarmos junto do povo de Deus, é estarmos junto ao culto do Senhor. O lugar para onde Elimeleque foi, junto com a sua família, não havia adoração a Deus, não havia culto ao Senhor, não havia adoração ao Senhor. E assim também nós podemos ser tentados em alguns momentos da nossa vida a nos colocarmos em situações que nos privem da adoração ao Senhor. E isso pode trazer consequências gravíssimas. Isso pode gerar a pior de todas as mortes, que é a morte espiritual. Isso pode gerar em nós uma falência espiritual, algo que será terrível, algo que será desastroso, pois pode trazer consequências para a eternidade da nossa alma. E nós precisamos tomar decisões em nossa vida segundo a vontade de Deus e não segundo a nossa própria vontade. Não simplesmente pensando no nosso bem-estar, não simplesmente pensando no nosso bem-estar físico, financeiro, material, mas pensando nos aspectos espirituais, pensando no cuidado com a nossa alma. Do que adianta, como diz o Senhor Jesus, nós ganharmos o mundo inteiro e perdermos a nossa alma? Do que adianta nós ganharmos todos os recursos que estão disponíveis e acessíveis em aspectos financeiros e materiais e nós fracassarmos espiritualmente? Haverá um momento em que nós haveremos de prestar contas a Deus. Haverá um momento em que nós estaremos diante de Deus e nós precisamos ser responsáveis com os aspectos espirituais da nossa vida. Ter como prioridade aquilo que é prioridade e assim procedermos de modo adequado em nossa vida. Que esse texto nos sirva nesse dia de advertência e ao mesmo tempo de estímulo para que possamos dar prioridade aos aspectos espirituais da nossa vida. Prioridade à adoração ao Senhor. Qual foi a última vez que você esteve na casa de Deus adorando ao Senhor? Qual foi a última vez que você teve consideração por Deus e se direcionou à casa de Deus no domingo para o adorar, para o reverenciar? Qual tem sido os cuidados espirituais que você tem tido consigo mesmo e com os seus familiares, com a sua família? Qual é a prioridade da nossa vida? A nossa prioridade deve ser sempre o reino de Deus, como diz a palavra do Senhor, buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Deus vai suprir as nossas necessidades, Deus jamais vai nos desamparar, Deus jamais vai nos abandonar, Ele sempre vai estar ao nosso lado, mesmo quando faltar pão na casa do pão. Mesmo quando as coisas estiverem muito difíceis e complicadas, o Senhor estará ao nosso lado. Ele é aquele que nos preparará tudo aquilo que nos é necessário. Ele nos concederá o pão de cada dia. E nós precisamos confiar em Deus, em Sua providência, descansar no Senhor, crer em Sua palavra, mais do que crer na lógica humana, mais do que crer nas maquinações da nossa mente, nos planos bem elaborados que nós temos. Nós precisamos confiar no Senhor, o nosso protetor, o nosso provedor. Que Deus abençoe as nossas vidas nesse dia e que possamos tomar decisões segundo a vontade de Deus.